O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Portas abertas ao conhecimento. Tribunal de Contas do Estado promove curso destinado a servidores e agentes públicos sobre prestação de contas. O curso é muito oportuno porque vai dirimir várias dúvidas em relação às contas anuais. Controle do erário. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Justa homenagem. Restaurante do SENAC é inaugurado na Corte de Contas sergipana e recebe o nome do saudoso conselheiro Reinaldo Moura. Homenagear aquele que construiu aquele prédio e aquela pessoa que era querida por todos, porque Reinaldo Moura era uma pessoa que era unanimidade. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o jornalista Messias Carvalho conversa com a promotora de justiça Verônica Lazar, diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher do Ministério Público Estadual. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está começando. Com o objetivo de uniformizar os processos de prestação de contas, a Corte Sergipana reuniu servidores e profissionais do setor público para uma imersão pedagógica. A capacitação abordou desde a elaboração da proposta orçamentária até o acompanhamento da execução financeira. Confira os detalhes na reportagem de Luana Maria e Mica Neto. A ação pedagógica ministrada pelo auditor de controle externo 1, Wanderson Melo, permitiu aos participantes a imersão no conhecimento sobre as mudanças na elaboração da proposta orçamentária pública, com abordagem nas áreas de execução do orçamento, acompanhamento, controle e análise prática da execução orçamentária. Estamos no período de preparação das contas anuais dos gestores públicos para serem encaminhadas ao Tribunal de Contas. Então, o curso é muito oportuno porque vai dirimir várias dúvidas em relação às contas anuais, tanto de prefeitos como de demais agentes políticos e ordenadores de despesa. E, além disso, também abordaremos aspectos relacionados à execução orçamentária e financeira, porque tem muitos servidores novos ingressando agora no serviço público em virtude da posse dos prefeitos que ocorreu recentemente. Tentaremos enfatizar questões práticas do dia a dia com interação junto ao público e tenho certeza que o método vai ser muito bem sucedido. O curso foi dividido em 3 módulos: Introdução à Prestação de Contas, que abordou os conceitos básicos, a base legal e o papel da transparência; o Planejamento e Execução Orçamentária, que trouxe etapas do planejamento, as estratégias que acompanham a execução financeira e a identificação de riscos; e no último módulo, houve a apresentação de estudos de caso sobre o assunto e a realização de uma dinâmica prática para ajudar na fixação do conhecimento. Importantíssimo essa parceria que nos traz muita gratificação e felicidade, tendo em vista que o momento atual, que é a entrega da prestação de contas, e tendo em vista um novo momento do Tribunal de Contas, que é um tribunal essencialmente preventivo, e capacitar os servidores estaduais, municipais e de alguns contadores que trabalham na área pública é dizer sim à prevenção. Aproveito o momento para agradecer a doutora Suzana, que nos recepcionou com essa ideia de capacitação e se empenhou, todo o seu pessoal, para que a gente trouxesse aqui todos os servidores estaduais que militam na área de prestação de contas e também o pessoal dos municípios e os contadores. A diretora financeira da Defensoria Pública de Sergipe, Josélia Brito, participou do curso e afirmou que a iniciativa irá ajudá-la na somatória dos conhecimentos para a execução do seu trabalho. Esse curso ele é sim muito importante para todos os gestores e contadores, porque passa a conhecer o passo a passo de como deve ser feita a prestação de contas e a sua importância. Sabendo de toda a tramitação, dos documentos que devem fazer parte da prestação de contas, para que ela seja apresentada da forma correta, preservando o órgão e o próprio gestor público.
Apesar das vagas terem sido limitadas, o público foi bastante diversificado. O tema tratado atraiu servidores das mais diversas funções públicas, incluindo vereadores. Extremamente importante o curso que está sendo dado para que a gente possa ser subsidiado com as informações corretas, de que forma a gente pode analisar as prestações de contas que chegam e executar tudo de uma forma que a gente tenha a melhor qualidade, uma transparência, para que a população também possa entender e acompanhar de que forma o dinheiro do município, da Câmara, está sendo aplicado e que possa também, com isso, ter mais tranquilidade se o investimento está sendo feito da forma correta. Para nós, controladores, nós temos um papel fundamental, porque nós temos que analisar a prestação de contas de forma prévia e encaminhar juntamente com a prestação de contas um relatório anual que vai orientar, de certa forma, os técnicos, os tribunais a manifestar sobre os dados que ali estão compilados e consolidados. E é regra do regimento do Tribunal de Contas os prazos que devem ser cumpridos essa remessa de dados ao tribunal. Então, para nós é uma forma de estar aproximando do tribunal e o tribunal orientando aquilo que vai fazer com que a gente alcance uma eficiência e uma eficácia na prestação de contas que deve ser apresentada a essa Corte de Contas. E os conselheiros do TCE deliberaram esta semana sobre contas municipais, processos de aposentadorias, fiscalização do erário, entre outros, durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, foram julgados 3 processos. Participaram da sessão a conselheira Angélica Guimarães Marinho e o conselheiro substituto Francisco Evanildo de Carvalho, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadoria, recursos de reconsideração e relatório de acompanhamento. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 27 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Carvalho Ribeiro e José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Alexandre Lessa Lima e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Na pauta, recursos de reconsideração, relatórios de inspeção, relatórios de acompanhamento, auditoria operacional, autos de infração, proventos e pensões. Já na sessão plenária, sob a presidência da conselheira Suzana Azevedo, o colegiado apreciou 17 processos e 9 protocolos. Dentre os assuntos da pauta estão ofícios, denúncias não autuadas, pedido de reexame, denúncia com pedido de cautelar, recurso de reconsideração, representação e manifestação. A sessão contou com a presença dos conselheiros Ulisses Andrade, Angélica Guimarães, Luiz Augusto Ribeiro, Luiz Alberto Menezes e José Carlos Felizola, do conselheiro substituto Francisco Evanildo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. Foi inaugurado no Tribunal de Contas do Estado o restaurante escola que homenageia o saudoso conselheiro Reinaldo Moura. A unidade, viabilizada através da parceria do Sistema Fé Comércio, Sesc e Senac, oferece um ambiente moderno e um cardápio que valoriza a culinária sergipana e nordestina. Um ambiente que aguça o paladar, o olfato e a visão. Ao entrar, o servidor é primeiramente imerso em estímulos visuais. A beleza impressa em cada detalhe da decoração e pintura encanta, acolhe e o aproxima ainda mais da cultura e das belezas sergipanas. O cheirinho de comida regional o convida para degustar o que temos de melhor. É assim que podemos descrever a experiência de visitar o restaurante Escola do Senac, inaugurado no Tribunal de Contas de Sergipe. A cerimônia foi iniciada aqui, na frente do restaurante, com o desenlace da fita e o descerramento das placas de inauguração pela presidente do TCE, Suzana Azevedo, pelo presidente da Fé Comércio, Marcos Andrade, e pelos familiares do conselheiro Reinaldo Moura, cujo nome foi dado ao prédio.
Nós tínhamos que homenagear aquele que construiu aquele prédio e aquela pessoa que era querida por todos, porque Reinaldo Moura era uma pessoa que era unanimidade na política, unanimidade no radialismo, unanimidade como chefe de time de futebol do Sergipe, unanimidade aqui no tribunal, que muitos colegas o reverenciam até hoje. Então a gente se sente muito feliz de fazer essa parceria com a Fé Comércio, como também de poder homenagear um grande sergipano que foi Reinaldo Moura Ferreira. A solenidade contou com a presença de autoridades, servidores da corte e amigos da família do conselheiro Reinaldo Moura. Na ocasião, Patrícia Moura, filha do conselheiro homenageado, recebeu uma cópia da placa inaugural em miniatura e o presidente da FEComércio, Marcos Andrade, uma placa de agradecimento. O conselheiro Reinaldo Moura integrou o colegiado da corte por cerca de 12 anos, quando se aposentou compulsoriamente. Foi presidente do órgão no biênio 2009-2010 e se destacou pelo avanço na área da comunicação. Foi na sua administração que o edifício onde agora funciona o restaurante escola foi construído. Fico muito feliz e honrada, com essa homenagem ao meu saudoso avô Reinaldo Moura, que mesmo depois de alguns anos ainda continua sendo homenageado. Fico feliz, de saber que um sonho dele que começou com a creche aqui para os funcionários, os filhos dos funcionários do Tribunal de Contas Especial, quem mais precisava naquela época, se transformou no restaurante escola, que também auxilia a nossa comunidade, que ajuda nossos jovens, que capacita nossos jovens para o mercado de trabalho, que gera emprego, que gera renda. Então, estou muito feliz com essa homenagem, muito feliz com esse dia de hoje, muito honrada. Além dos espaços básicos para o funcionamento de um restaurante, como cozinha e local de alimentação, o prédio conta com um ambiente pedagógico, que é utilizado como salas de aula. Nós temos 2 salas de aula onde a gente vai estar perpassando pelas turmas, dos cursos de garçom, dos cursos de atendimento ao cliente, dos cursos de turismo. Então a gente vai estar aproveitando também esse espaço, que a gente tem 2 salas pedagógicas, tanto aqui o salão do restaurante, que é nosso espaço pedagógico, quanto as salas de aula também, que nós temos aqui. O restaurante conta com um ambiente moderno e tecnológico, seguindo as diretrizes previstas no plano de trabalho anexado ao acordo que foi assinado no ano passado, que garante comida de qualidade a um preço acessível para os servidores da corte, conforto e qualidade de ensino para os alunos do SENAC. Agradecer essa parceria através da presidente Suzana Azevedo, que nos ofereceu e nós viemos aqui fazer. Então, nós iremos ofertar cursos de garçom, auxiliar de cozinha, de cozinheiro, aqui mesmo. Iremos abrir, iremos informar para a sociedade, para que a sociedade nos procure e venha ser um dos alunos do SENAC. A inauguração do nosso restaurante aqui é extremamente importante, tanto nessa área, na área de formação, como também na área do conforto e do atendimento aqui para nossos funcionários. Outra coisa que eu destaco também, e destaquei lá na oportunidade, no pleno, parabenizei também a presidente pelo fato dela estar colocando o nome do nosso saudoso e falecido conselheiro Reinaldo Moura. Reinaldo Moura é uma lenda. Aliás, por onde ele passou, ele marcou, O cardápio será diversificado, mas focado principalmente na culinária local. Nosso cardápio foi elaborado por mim, pelo chefe de cozinha. Nós pegamos alguns alimentos que tenham um sabor nutricional da nossa região, como a mangaba, como o caju. Todo o cardápio foi feito com base nos nossos nutrientes e especiarias da nossa região. Nalissa Sena está finalizando o curso de garçom do SENAC e destacou a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendeu durante o curso, agora em um novo ambiente. Um pouquinho ansiosa, só que ao mesmo tempo feliz porque eu estou no meu final do curso, certo? Então a gente teve já nossas práticas no restaurante, só que aqui é um pouco mais diferente, porque é um público mais acima, certo? Então aqui está muito gratificante. Eu achei um ambiente perfeito e estou gostando no momento. Na Corte de Contas serão ofertados cursos de auxiliar de cozinha, cozinheiro
e garçom. As inscrições serão iniciadas nos próximos dias. Passaremos a divulgar em nossas redes sociais. Nós temos quase 130 mil seguidores em nosso Instagram. Além disso, nós temos o site Senac Sergipe. Você, quando quiser fazer qualquer curso no Senac, é só olhar nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, que você terá acesso a todos os cursos. Nós hoje temos um portfólio de mais de 250 cursos. O restaurante já está aberto ao público, funcionando de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. A seguir tem o quadro Diálogo Cidadão, que recebe esta semana a promotora de justiça Verônica Lazar, diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher do Ministério Público de Sergipe. Fique com a gente, o TCE na TV volta já. Olá, eu sou Pedro Carregosa, jornalista, e minha pergunta para o coletivo de imprensa é a seguinte: quais os limites legais que os municípios devem respeitar em relação aos gastos com folha de pagamento? Olá, Pedro. O item mais importante que deve ser observado é o gasto com despesa de pessoal. A Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal determinam que o município não pode gastar acima de 60% sobre a receita corrente líquida. Se isso ocorrer, o município vai deixar de receber transferências voluntárias vindas da União e do Estado. No mês internacional da mulher, o quadro Diálogo Cidadão destaca hoje a entrevista do jornalista Messias Carvalho com a promotora de justiça do Ministério Público Estadual, Verônica Lazar. Doutora Verônica é a atual diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, do MPE. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos discutir educação, mas de forma diferenciada, né? Aliás, fazendo o dever de casa, cuidando primeiro das crianças. E o Diálogo Cidadão convida a doutora Verônica Lazar, né, promotora de justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher do Ministério Público do Estado. Claro, esse mês, um dos focos de discussão é a Lei Maria da Penha, e aí tem uma série de ações capitaneadas pelo Ministério Público, inclusive a campanha Feminicídio Zero. Doutora Verônica, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Vamos começar falando sobre esse comprometimento do seu núcleo, né, tem até uma cartilha agora, dialogando com as escolas, querendo levar essa temática da violência, especialmente a violência contra a mulher, para as escolas. Por que esse desafio? Bom dia a todos, os ouvintes. O Centro de Apoio dos Direitos da Mulher tem como atribuição fomentar políticas públicas relativas aos direitos das mulheres. E como eu também estou acumulando com a promotoria da educação, eu estou tentando exatamente estabelecer esse vínculo, essa conexão entre direitos da mulher e a educação, paralelamente. Então, nós começamos a desenvolver o ano passado a campanha Feminicídio Zero, que já é uma campanha que está sendo desenvolvida a nível federal, né, e que nós começamos a desenvolver aqui o ano passado, e esse ano nós tivemos a primeira iniciativa na abertura do Campeonato Sergipano, onde fizemos uma grande campanha no dia do jogo, né, Sergipe Confiança, que é um clássico, para exatamente divulgar, diante dos números crescentes de feminicídio no nosso país, né? Eu diria que o estado de Sergipe ainda é um dos países que tem um menor número de feminicídios. Mas nós temos que pensar que muitas vezes existem as tentativas de feminicídio, que não se consumam por circunstâncias alheias à vontade do agente. E que esses números das tentativas ainda é maior do que o número de feminicídios consumados. Então, isso tudo tem que se perguntar o seguinte: por que está acontecendo tanta violência? Certo? Principalmente a violência de gênero. E como evitar, né? Porque como prevenir. Quando se fala em feminicídio, você vai atacar, é o topo, né, de uma cadeia de sofrimento a qual a mulher foi submetida, porque ele nunca acontece no estalar de dedos. Não. Ele é sempre consequência de um ciclo de violência. De um ciclo de violência. Isso, né, contra aquela mulher. Que vem acontecendo e que muitas vezes não são denunciados.
há uma subnotificação em relação ao número de violências que precedem o feminicídio. Eu sempre digo que o feminicídio é um crime evitável se aquele relacionamento abusivo ele tivesse sido evitado antes, ele tivesse sido rompido aquele ciclo de violência antes de chegar ao máximo, que é exatamente a morte de uma mulher em razão de um relacionamento afetuoso. Então, os números trazem que os maiores agressores são companheiros ou ex-companheiros, maridos ou ex-maridos, namorados ou namoradas, e às vezes outras pessoas da família, como um irmão, um tio, etc. Mas a maioria são companheiros ou ex-companheiros, né, dessas mulheres. E os motivos são de várias ordens, né? Principalmente a razão de ciúmes, o abandono, né, daquela mulher que não quer mais aquele relacionamento e o homem não se conforma, né, com o término do relacionamento, ou porque essa mulher já está numa nova relação conjugal. Então, essas são as maiores causas para essa misoginia exacerbada, né, que nós temos com o feminicídio. A senhora entende que levando essa temática às escolas, a gente pode mudar um pouco essa realidade? Com certeza. Por isso que nós começamos também a desenvolver o projeto Dialogando com as Escolas, sobre a Lei Maria da Penha, né? Nós estamos fazendo aí uma jornada nas escolas, né? Indo a várias escolas para poder trazer essa questão a debate, né? E tem sido uma experiência extremamente enriquecedora, porque os jovens, eles se sentem estimulados a falar sobre isso, a conhecer a Lei Maria da Penha, a conhecer as formas de violência que muitas vezes eles vivenciam dentro de casa. E eu diria mais, na violência doméstica, as pessoas mais afetadas são os filhos dessas relações, além da própria mulher, logicamente, né? Mas os filhos daquele relacionamento, eles são muito afetados com essa violência, comprometendo, inclusive, o seu desenvolvimento emocional, certo? Comprometendo a sua formação na escola. Eles começam a apresentar na escola dificuldades de aprendizado, de memorização, de concentração, perdem muitas vezes o estímulo para o estudo, em razão da violência que eles estão vivenciando e que não conseguem falar sobre isso, né? Então, a escola pode ser o celeiro dessa discussão. Exatamente, com certeza. Para que se leve uma solução, uma discussão mais ampla àquele núcleo familiar que está vivendo uma situação tóxica. Vocês têm compilado esses dados, doutora, com todo esse alcance que a senhora falou, do desgaste de uma relação, você chegar a atrapalhar o desenvolvimento de uma criança na escola? O núcleo que a senhora coordena, o Ministério Público do Estado, tem conseguido fazer essa conexão? Estatística, inclusive? Estatística não, né? Porque quem tem feito mais esses levantamentos são os institutos de pesquisa, né? Mas há dados estatísticos mostrando que a maioria desses crimes ocorrem na presença dessas crianças ou adolescentes. Então isso já mostra um índice altíssimo de crimes dessa natureza praticados na presença dos filhos. Isso é extremamente danoso do ponto de vista psicológico, né? Não é preciso nem ser psicólogo para já saber que os danos que isso ocasionam a esses jovens, né? E nós percebemos, quando vamos às escolas, que muitos jovens que estão ali estão atravessando alguma situação. Alguns deles conseguem até falar, outros não. Então, as escolas precisam, por isso que é preciso que as escolas tenham psicólogo, psicopedagogo, para perceber quando aquela criança e aquele adolescente, a lei, inclusive, impondo isso, que as escolas hoje têm que ter um psicólogo, tem que ter um assistente social, para dar uma assistência àquele jovem que está apresentando algumas dificuldades na escola e que quem primeiro percebe é o professor. É ele quem primeiro percebe, né, na própria sala de aula. Então, e também nós temos que trabalhar a questão da cultura. A cultura do patriarcado, a cultura do machismo no nosso país, que está muito impregnada. E esses jovens, como eles estão num processo de formação, esse é o momento de desconstruir isso. Porque a violência contra a mulher, ela é intergeracional. Geralmente, aquele homem que praticou, né, uma violência, e a gente trabalha com grupos reflexivos para homens autores de violência, é outro projeto que temos no MP. O que a gente testemunha? Qual é o depoimento deles? Vivenciamos violência, presenciamos violência ou fomos vítimas de violência.
Então, eles acabam reproduzindo essa violência quando se tornam adultos. Porque aquela violência ela foi naturalizada, ela foi normalizada. Então, como eles viveram nesse ambiente de um pai que agride a própria mãe, e às vezes essa mãe não tinha nenhum tipo de reação, às vezes por dependência econômica, dependência emocional, por medo. Muitas mães, muitas mulheres, elas permanecem naquele relacionamento por uma série de razões. Por dependência, primordialmente. Por isso que é importante empoderar essas mulheres economicamente. Agora, é desafiante, porque a senhora, considerando o que a senhora falou, né, que muitas vezes o agressor ele tem um histórico de herança, né, comportamental, quer dizer, ele precisa de um trabalho, e daí acho que casa bem com essa questão de levar o diálogo para as escolas, porque ele precisa ser tratado, né, precisa ser acolhido para que ele desencarne aquele comportamento que ele fatalmente levará para uma relação futura. Com certeza. Ele precisa ser escutado, acolhido, ele precisa receber orientação e informação, inclusive dos canais de denúncia, certo? Onde procurar ajuda. E cuidar da primeira infância, né, doutora? Exatamente. Hoje, inclusive, há uma mobilização nacional e o Tribunal de Contas tem priorizado ações hoje em torno da primeira infância, da educação. Hoje, acho que o maior mapeamento que existe de educação, de dados mesmo, reais, passam, né, pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para levar, para movimentar essa cadeia. Você tem que cuidar da criança do começo. Né? A senhora, qual a estratégia de fazer com que isso chegue às escolas? Vai dar para movimentar professores, mobilizar gestores públicos, porque se não tiver compromisso, não se chega a lugar nenhum. Como é que a senhora, o seu núcleo está montando essa estratégia? Eu vou lhe falar outro ponto muito importante, que é outro projeto que está inserido na educação. É que o ano passado o Ministério Público celebrou um termo de cooperação com a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação, para que haja uma cooperação entre o Ministério Público e a Secretaria de Educação, no sentido de incluir nos conteúdos escolares a prevenção da violência, seja ela contra a criança, contra a adolescente, contra a mulher, e noções de direitos humanos. Então, o ano passado, foi formatado um curso para coordenadores pedagógicos pela nossa escola do Ministério Público. Eu até participei como uma das facilitadoras e mais 2 colegas. Esse curso foi dado presencialmente para 70 coordenadores pedagógicos do município, mas eles foram gravados na plataforma EAD. Então, qualquer professor, qualquer coordenador pedagógico, ele pode acessar esse curso no momento que ele quiser, gratuitamente, e ele poderá assistir esse conteúdo para que esse conteúdo ele seja retransmitido em sala de aula, nas suas escolas, com atividades pedagógicas, com seminários, rodas de conversa, com cursos de redação. Eu tenho visto muita criatividade por parte de alguns professores, porque isso depende, eu diria, da gestão de cada escola, porque cada escola tem uma autonomia nas suas ações pedagógicas. E o que foi que fez o Ministério Público? Eu conversando o ano passado com o Procurador-Geral, quando foi feito esse termo, eu disse, vamos lançar um selo, Escola Sem Violência. O selo foi instituído pelo Ministério Público, através de portaria do Procurador-Geral, que se chama Selo Escola Sem Violência. E agora, em janeiro, foi lançado o edital para todas as escolas do Estado, para elas concorrerem ao selo Escola Sem Violência. Públicas e privadas. Públicas e privadas, todas as escolas. E nós estamos exatamente divulgando esse edital, né? Nós encaminhamos esse edital para os sindicatos. E não tendo violência na escola, mas tendo a discussão na escola sobre a questão do que é a violência, a criança pode levar essa mensagem para casa, isso, né? Tendo não só como lastro a Lei Maria da Penha, mas todo tipo de violência, né? Todo tipo de violência. E a própria Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a Lei 14.164 de 2021, ela prevê a inclusão desses conteúdos dos currículos da educação básica. Por isso que os conselhos, tanto municipal como estadual de educação, eles têm que incluir na grade curricular esses conteúdos. Isso está na lei.
noções de direitos humanos, de prevenção à violência contra a criança, contra a mulher, institui a Semana de Combate à Violência contra a Mulher no mês de março, que tem que ser realizada anualmente, também está previsto na lei. Então, muitas vezes, nós temos muitas leis. Precisa da efetividade dessas leis. E isso depende de toda, eu diria, uma interlocução, uma articulação com os gestores, né, públicos que atuam na educação do nosso Estado, para que eles implementem, fomentem essa política pública, incentivem os professores. Por isso que esse selo, ele é interessante, porque eu diria que é uma sanção premial. Antes de punir, vamos premiar. Vamos premiar as escolas que desenvolverem atividades pedagógicas. E a lei traz até as atividades pedagógicas devem ser. Inclusive a elaboração de cartilhas. Quer dizer, tudo tem que estar contido numa lei nesse país, né? Infelizmente. Tudo deveríamos ter o bom senso e o exemplo. Isso. A gente está discutindo aqui levar uma cartilha, temos como lastro principal a Lei Maria da Penha, vamos conversar sobre ela, dialogar com as escolas. Gente, isso aqui tem 20 e... A lei é de 2006. 2006, né? Quase mais de 20 anos. Exatamente. Né? E cerca de 20 anos e a gente está ainda engateando nessas discussões. Exatamente. A senhora vai ter muito trabalho nesse núcleo, no Ministério Público. Agora precisa, claro, com certeza tem o apoio do Tribunal de Contas. Vocês firmam grandes parcerias, né, para desenvolver essas atividades, porque não dá para se imaginar hoje o quantitativo que ainda se tem de violência doméstica e parece que não aumentar. O que eu espero é que seja a detecção, né? E não aumentar efetivamente o número de casos. Eu espero que sejam mais notificações do que subnotificações. Né? Ainda temos muitas subnotificações. Há estatísticas comprovando que quando há um número muito grande de subnotificações ainda. E nós estamos procurando trabalhar mais na prevenção mesmo. Não adianta só punir, nós temos que prevenir. Né? Eu sou uma entusiasta desse projeto, né? Eu sou apaixonada pela educação, até porque fui professora durante muitos anos. Então, assim, para mim, a educação é que transforma qualquer sociedade. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.